a pergunta para o Franco. José Franco está nos Estados Unidos? Não, José Franco está em Portugal, não é isso, Franco? Você está em Portugal, correto? Isso, correto. Tudo bem, Robson? Tudo ótimo, cara, prazer. Prazer em tê-lo aqui, muito obrigado. Você também estava na primeira edição do Summit, né, Franco? Também estava. Aquele evento maravilhoso. Foi incrível, né? Mas esse vai ser melhor ainda, Franco. Aquele tinha uma diferença, que aquele foram 360 minutos ao vivo, online, sem intervalo. Esse também é ao vivo, mas ele foi dividido em três etapas, né? Segunda, quarta e sexta, por conta da loucura do nosso time que inventou aquela história. Você fazia parte dessa maluquice, né? De querer fazer. O Franco é um cara que eu conheço há um bom tempo, no mercado marketing digital. A gente tem a Universidade Corporativa de Gestão 360 AD, vocês podem acessar aí. Time, coloca aí o QR Code, né? www.ucg360ad.com.br, que a gente tem 32 cursos online, onde a gente começou a gerar esses cursos e divulgar, e aí a gente se conectou. Nós temos hoje mais de 1.500 afiliados online, e o Franco, que está nesse mercado há mais tempo que a gente, experiência absurda, a gente começou a trocar experiência aí online, foi trazendo, e por fim, o Franco trouxe um negócio. Robson, eu tenho um negócio para a gente fazer junto aí no Brasil, que é ter a primeira TV brasileira da plataforma da TV Roku. A Roku são mais de 500 TVs, mais de 280 milhões de usuários espalhados, é a maior TV, maior plataforma de TV streaming do mundo, e a gente, como sócios, entramos e montamos a TV Corporate Investimentos 360 Graus, que é para trazer essa questão de gestão, finanças e investimento para alcançar o mundo. Então, Franco, a pergunta que eu quero primeiro ressaltar o agradecimento aí da sua participação junto comigo mais uma vez, você contar rapidamente a tua história empreendedora, que aí eu lanço uma pergunta para você na sequência. Por favor. Ok, então eu já sou empresário há muitos anos, desde 2000, e estou envolvido em negócios na área do turismo, do imobiliário e da tecnologia, essencialmente é isso. Dentro da tecnologia, nós temos uma agência americana de marketing digital, mas o que eu gosto mesmo é de oportunidades de negócios e de networking. Então, valeu. A pergunta que eu tenho para você, Franco, curto e direto, ainda compensa investir em NFT? E o que é NFT? Então, os NFTs são ativos digitais. Quando nós falamos em ativos, nós falamos da possibilidade, não é? De ter uma garantia, ter um retorno, não é? E os NFTs, eles continuam sim a ser muito utilizados hoje como ativos, apesar de hoje a tendência ser outra, não é? Mas continua a ser seguro e a ser um bom investimento, apesar de eu pessoalmente acreditar que hoje há outro tipo de investimentos que são mais rentáveis, mas é uma opinião muito pessoal. Sensacional. Tiago, qual é o seu critério de análise de uma empresa para você investir? Excelente. Robson, o primeiro critério, a gente olha muito o mercado, tá? Então, esse mercado tem que estar mostrando tendências aí de crescimento, e a gente olha muito... O mercado que a empresa está inserida, é isso? Isso. Setor, beleza. Tá? Então, a gente olha para o segmento que essa empresa está inserida e como que está o desempenho desse mercado. Esse é um primeiro ponto que a gente faz, dar uma analisada. O segundo ponto, a gente já vai direto no dono, né, no proprietário atual, e a gente faz uma conversa muito para entender a mentalidade. Por quê? Nossa estratégia é sempre manter o proprietário dentro do negócio, tocando o negócio. A única possibilidade que a gente não faz, não fica com o proprietário, é quando a gente tem uma pessoa nossa para poder entrar e assumir esse negócio. Por quê? Nós entendemos que existem particularidades do negócio que eles entendem melhor que a gente, investidor. Né? Então, são aquelas particularidades do dia a dia. Então, se não tem essa pessoa tocando a operação, fica muito vago e gera muito gap. Então, essa é uma opção que a gente faz. Então, a gente tem essa conversa com o proprietário para entender a mentalidade dele e para ele entender
quais foram os erros. E aí, quando a gente conversa com ele, se a gente vê que ele não entendeu quais foram os erros que ele cometeu, a gente traz os erros e vê se ele consegue compreender e, a partir daquele momento, assumir um novo desafio mediante a essa causa que nós mostramos para ele e as soluções que vão ser apresentadas. Esse é o segundo ponto. E terceiro são indicadores que a gente estabelece. Então, hoje a gente olha muito para negócios que tem que ter tecnologia inserida, porque se eu não tiver tecnologia inserida, eu perco muito tempo. Processos estabelecidos, se não tem processos, a gente tem que combinar e deixar isso muito claro. E, por último, os indicadores. Então, a gente olha muito para algumas questões muito inerentes ao mercado. Então, por exemplo, embora aquela empresa não esteja tendo um resultado de receitas, quais são as empresas, né, os benchmarks do mercado estão tendo? Estão tendo. Então, quer dizer que aquela empresa tem um problema mesmo, então a gente pode trabalhar isso. E a gente tem algumas preferências, como exemplo, nós não investimos em empresas que tenham menos do que 2 dígitos de lucro. Tá? Então, são algumas coisas que a gente vai trabalhando dentro das nossas opções para poder fazer isso. Existe possibilidade de inovação? De quê? 2 dígitos. O que são 2 dígitos? 2 dígitos, então, seria acima de 10%. Então, se essa empresa não me dá um lucro de acima, no mínimo 10%, eu não entro nela. Que é o EBITDA. Ok. Tá? Então, a gente tem essa particularidade de olhar sobre essa vertente mercado, né? A liderança, porque ela impacta diretamente no todo, e aí o próximo passo os dados que ele tem, e se esses dados são possíveis mudar e em quanto tempo. Essa análise de lucro, ela é mensal ou ela é anual por média? A gente faz, vai de caso a caso, tá? De segmento por segmento. Por quê? Tem alguns segmentos que têm umas variações muito grandes de acordo com o mercado. Tá? Então, isso é importante a gente deixar muito claro. Então, no geral, a gente tem uma preferência por olhar ele mensalmente. No entanto, existem alguns mercados que têm umas variações grandes, e aí você olha o todo, e no todo, se ele bate aquilo, a gente acaba optando. Mas é muito uma correlação desses fatores totais. Sensacional, Thiago. Franco, para quem gosta de tecnologia, qual é a sua visão do mercado atual? Para quem gosta de tecnologia, qual é a sua visão do mercado atual? Então, hoje nós estamos numa época, não é, em que a inteligência artificial está a dominar praticamente tudo. Não é? Nós próprios começámos a integrar toda a nossa tecnologia com a inteligência artificial. Não é? Se a pessoa quer investir em tecnologia, hoje ela tem que estar focada, não é, em inteligência artificial. A inteligência artificial não é só ter os robôs a fazer as coisas por nós, é integrar plataformas que nos ajudam a ter mais produtividade e mais resultado. Perfeito. Thiago, como você avalia o risco-retorno de um investimento para uma empresa de pequeno porte, que é o seu caso? Que é o seu foco? Excelente. Bom, eu avalio a diferença, né, complementando aquela primeira pergunta, né, eu entendo hoje que uma startup você tem um risco alto, e quando eu olho para pequenas empresas, eu diria que nós temos aí um risco moderado. Né? E, infelizmente, todo negócio que nós fazemos tem um risco. Tá? Então, eu entendo que esse risco ele é um risco moderado, e que o que nós temos feito, geralmente, é criado camadas de proteção para poder diminuir esses riscos. Né? Então, uma das coisas que a gente tem praticado é feito investimentos, ao invés de eu fazer aporte total dentro da empresa, eu faço um aporte fracionado, então eu entro com uma maior parte no começo e o restante fracionado em pequenas parcelas que são diluídas no decorrer do negócio, porque com isso também eu consigo fazer e entendendo a dinâmica do negócio e como ele está reagindo com relação a isso. Então, isso já traz um risco moderado. Outra coisa que a gente tem feito muito é um processo de onboard, né, um processo de implantação. Então, como a gente não começa empresas do zero, nós pegamos empresas em andamento, a gente entra com esse onboard, onde a gente estabelece o que a gente quer em tecnologia, processos e pessoas, resultados, estabelecendo os indicadores, e aí a gente vai trabalhando isso dentro de uma métrica de 3 meses, para que no primeiro mês seja implantado, no segundo mês a gente já para as arestas, e no terceiro a gente já começa a ver o resultado disso andando.